Por que o Congresso não aprova? Porque os congressistas, quase sem exceção, seriam atingidos por essa tributação. E quando eles são atingidos, eles não aprovam nenhuma mudança tributária que os atinja. Essa é a razão central pelo fato e ao longo de todos esses anos, desde 88, quando foi promulgada a Constituição, não ter sido regulamentado ainda o imposto sobre grandes fortunas. Se ele for aplicado com uma alíquota média de 1% sobre os bens, né, sobre aquilo que são os bens das pessoas, né, ele propiciaria uma arrecadação semelhante àquela que tinha o CPMF, a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que foi extinta. Ele tem, portanto, um poder arrecadador forte. Hoje, eu estimo que ele poderia arrecadar cerca de 100 bilhões de reais ano, portanto, bem acima até do ajuste fiscal pretendido pelo governo. Na realidade, você tem o seguinte: o Brasil tem uma distorção tributária muito grande, porque ele taxa em excesso o consumo e subtributa o patrimônio e a renda. Consequentemente, você tem um Brasil fazendo com que os preços dos diversos bens fiquem majorados em cerca de 50%. Quando você tem o imposto sobre grandes fortunas entrando no cômputo tributário, você permite aliviar uma parte dessa tributação do consumo, sem sacrificar a arrecadação pública. E ao fazer isso, você está tomando uma medida pró-crescimento. Olha, existem várias propostas em discussão com relação à tributação, né? Eu acho que você deve isentar uma parcela maior da população. Bens, assim, patrimônios até cerca de 1 milhão de reais, você já tira fora dessa tributação 95%, 98% da população brasileira, né? Então essa tributação vai incidir em 2%, 3%, 5% da população. E ao estabelecer essa tributação, você não precisa colocar alíquotas elevadas. Essas alíquotas podem ficar no nível de 1% no máximo e, consequentemente, ter esse potencial de arrecadação que eu falei, que é qualquer coisa próxima a 100 bilhões de reais ano. A tributação da herança, ela é além da questão do imposto sobre grandes fortunas. É prevista na Constituição e ela é, de fato, usada aqui no Brasil, e ela representa 4% de tributação sobre o valor da herança. No mundo todo, essa tributação é acima de 30%, que no Brasil é muito baixo, e também a razão é a mesma que eu falei. Isso não passa nas Assembleias Legislativas e não passa no Congresso, você aumentar essa alíquota de 4%. 4% é uma das mais baixas do mundo, não é? Então, se você tivesse uma tributação sobre a herança no nível mais ou menos internacional, por volta de 30%, você estaria também aliviando o imposto sobre o consumo, consequentemente melhorando a atividade econômica e, portanto, a arrecadação pública.